Graça e paz a todos em nome de Jesus. Abram comigo em 2 Tessalonicenses capítulo 3. Dando continuidade ao nosso estudo da carta de Paulo aos Tessalonicenses, segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses. E hoje iniciaremos o último capítulo, que é o capítulo 3. Estudamos todo o capítulo 2 com o Flávio, onde todo o capítulo 2 o apóstolo Paulo vem falando sobre o advento da segunda vinda de Jesus. E na semana passada foi o encerramento do capítulo 2, e hoje nós iniciaremos o capítulo 3, que é o início do fim da carta. Então vamos ler dos versículos 1 ao 5. Todo mundo achou? Amém? Então vamos ler. Finalmente, irmãos, orai por nós, para que a palavra do Senhor se propague e seja glorificada, como também está acontecendo entre vós, e para que sejamos livres dos homens perversos e maus, porque a fé não é de todos. Todavia, o Senhor é fiel. Ele vos confirmará e guardará do maligno. Nós também temos confiança em vós no Senhor, de que não só estáis praticando as coisas que vos ordenamos, como também continuareis a fazê-las. Ora, o Senhor conduz ao vosso coração ao amor de Deus e à constância de Cristo. Vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus, eis a Tua palavra, Senhor, nós a lemos, e nós pedimos que nesse momento onde vamos meditar nela, que o Senhor abra o nosso entendimento, Pai, e que assim venhamos compreender a Tua palavra. Abre também, Senhor, o nosso coração, para que assim possamos guardá-la. E que ao entender e guardar a Tua palavra, nós venhamos praticá-la, e assim venhamos ser edificados e amadurecidos, Senhor, pela Tua palavra e pela ação do Teu Espírito em nossas vidas. Perdoa-nos os pecados, perdoa as nossas falhas, e que verdadeiramente saiamos daqui cheios da Tua palavra, edificados por ela, e que assim sendo, o nome do Senhor seja glorificado para todo sempre. É o que nós oramos, te agradecemos, em nome de Jesus, amém e glória a Deus. Como eu iniciei aqui falando, semana passada foi o final do capítulo 2, e o encerramento do assunto que Paulo vinha tratando desde o começo do capítulo 2, que era sobre a volta de Jesus. A palavra no grego que nós falamos que é a parousia, ou a segunda volta de Jesus. Então, todo o capítulo 2, Paulo estava tratando sobre esse assunto. E ele termina o capítulo 2 orando por aqueles irmãos. Ele termina o capítulo 2 fazendo uma oração por aqueles irmãos. E ele começa o capítulo 3 não fazendo uma oração, mas pedindo oração àqueles irmãos. Nós podemos notar que Paulo está já aqui no capítulo 3 se encaminhando para o final da carta. E você pode notar pela primeira palavra que ele diz aí no capítulo 3. O que é que ele fala aí no capítulo 3? A primeira palavra. Finalmente, em algumas traduções por fim, ou em outras traduções até por último. Então ele já está se encaminhando para finalizar a carta. E aí,
nesse caminhar para o fim da carta, ele começa dizendo assim, versículo 1: finalmente, irmãos, orai por quem? Por nós. E a quem Paulo está se referindo aí, quando ele fala isso? A quem? A quem? Exatamente. Vá lá para o capítulo 1, versículo 1. Olha o que Paulo diz. Paulo, Silvano e quem? Então, quando ele diz no capítulo 3, versículo 1, orai por nós, ele está se referindo a quem? Paulo, Silvano e Timóteo. Só que o que eu acho mais fantástico aqui é pelo que ele pede. Pelo que ele pede. Notem ou lembrem, na verdade, que Paulo está preso. Ele está na prisão. Então é natural que qualquer pessoa que estava presa inocentemente, porque o motivo da prisão de Paulo é porque ele estava pregando o Evangelho. Então qualquer pessoa, qualquer um de nós no lugar de Paulo, diria o seguinte: orai por nós para que eu saia da prisão. Mas não é por isso que ele ora, ou que ele pede oração. Ele pede oração pelo quê? Vamos ver aí o versículo 1. Finalmente, irmãos, orai por nós para que a palavra do Senhor seja propagada, divulgada, anunciada, pregada. Em outras palavras, o que Paulo está dizendo aqui é: orem para que portas do evangelismo se abram para nós, até aqui na prisão. Mesmo eu estando aqui preso, orem para que eu possa falar de Jesus até aqui, para que eu possa anunciar a palavra, e ainda eu estando preso, que essa palavra se propague, vá ser anunciada. Essa é a oração dele. É para isso ou por isso que ele está orando ou pedindo oração. Eu acho fantástico a visão de Paulo com relação ao objetivo dele de anunciar o Evangelho. É como se toda a vida de Paulo, ela caminhasse em direção a isso. É como se toda a vida de Paulo fizesse o seguinte sentido: a minha vida só faz sentido se eu pregar o Evangelho. É incrível, porque essa, irmãos, é uma missão de todos nós. Você concorda comigo? Mas é pouquíssimos que verdadeiramente entendem essa missão. Eu não estou nem dizendo aqui que nós viemos entender isso como Paulo está entendendo, no sentido de que a minha vida depende disso. Na verdade, seria bom que fosse assim. Mas a verdade é que quando se fala de evangelismo, ou quando se fala de pregar o Evangelho a outras pessoas, para nós, me parece que não tem importância. Ou que pelo menos fica em segundo plano. É como se a nossa vida cristã se resumisse no seguinte: que dia é hoje? Hoje tem o quê? Tem o quê? Aí nós viemos para o culto, aí ficaremos aqui até 8h30, no máximo até 9 horas, e voltaremos para casa. Amanhã, durante o dia todo, nós vamos fazer outras coisas. Mas aí, na sexta-feira tem o quê? Aí a gente vem para cá, para o culto, ora, 8h30, no máximo 9 horas, voltaremos para casa. E assim segue a nossa vida cristã.
Ou seja, a nossa vida cristã se resume nas reuniões que nós temos aqui. E a propagação do Evangelho? E a pregação da palavra? O anunciar a outras pessoas a boa nova de Jesus fica aonde? Eu estou apenas querendo mostrar o quanto eu me incluo nisso, o quanto nós somos falhos no quesito pregação do Evangelho, ou até mesmo de nos preocupar com a pregação do Evangelho. E nos preocupamos muito mais com quem? Com quem? Com a gente. Ou porventura a gente está passando um problema, seja no casamento, seja de ordem financeira, seja em alguma coisa, e você vai pedir oração, e você pede assim: estou com um familiar na UTI, aí eu vou pedir oração. Irmãos, eu queria pedir oração. Pelo que você quer pedir oração, irmão? Pelo Evangelho. Você já fez isso? É o que Paulo está praticamente fazendo aqui. Eu estou preso e eu queria pedir oração. Qual é a tua oração, Paulo? Que as portas do Evangelho sejam abertas para mim. Já parou para pensar nisso? E nós temos toda a oportunidade do mundo para anunciar o Evangelho para as pessoas, porque nós não estamos presos. Você já parou para pensar quantas pessoas passam por você todo dia? E para quantas tu anunciou o Evangelho? Já parou para pensar? Quantos vizinhos, quantos colegas de trabalho, quantos amigos de escola, quantas pessoas da tua família está contigo todos os dias e você não abre a boca para anunciar as boas novas de Cristo? E estamos mais preocupados com o que vai passar na televisão. Estamos mais preocupados se o nosso time ganhou ou perdeu. Estamos mais preocupados, sei lá, se o meu salário atrasou ou deixou de atrasar. Estamos muito mais preocupados com coisas banais que vão ficar aqui. Quando a nossa preocupação deveria ser, olha, almas podem ir para o inferno. E eu não posso perder mais tempo. Eu tenho que anunciar para elas que Jesus morreu na cruz por elas. E se elas se arrependerem e se converterem a esse Jesus, elas poderão ser salvas da condenação eterna. Com toda certeza. Nós, como igreja, o que está faltando para a gente Abrir a boca. Porque, assim, eu tive por mim, né? Sempre que eu posso, eu evangelizar na igreja, onde eu encontro as pessoas. Agora, eu acho assim, que devia ter um grupo de evangelismo. Nessa época que eu acho que o cristianismo ele não estava no início, de se divulgar. Hoje, nós temos evangelho, todo tipo de evangelho. Então a luta hoje é justamente pregar o Cristo da Bíblia, né? É outro tipo. Só que nessa época aqui, também tinham outros evangelhos. Porque você pode perceber que algumas cartas que Paulo escreve, ele escreve para combater o ensino errado. Então o ensino errado, ele não é uma coisa da nossa época. Ele é uma coisa desde sempre. Desde o início da igreja. Existiram aqueles que tentaram perverter o evangelho. Paulo escrevendo aos Gálatas, ele diz uma coisa interessante. Ele diz assim: eu estou impressionado como tão rapidamente vocês passaram de um evangelho para outro. Então não é uma coisa só da nossa época, esses ensinos errados. Talvez hoje esteja um pouco pior porque a igreja aceitou.
E naquela época ela não aceitava o ensino errado. Hoje a igreja já aceita. Agora, o que está faltando talvez seja justamente o fato de que nós estamos esperando um momento para evangelizar. E não existe essa de momento para evangelizar. O evangelho, ou o evangelismo, ele deve ser um estilo de vida. Por isso que Jesus disse: ide e pregai. A palavra lá, esse ide, ele está dizendo enquanto você vai. Então, seria mais ou menos assim. Quem é dona de casa aqui, por favor, levanta a mão. Quantas vezes você vai ao dia na mercearia? Então, enquanto você vai na mercearia, você faz o quê? Você prega o evangelho. Ide, enquanto você vai, você evangeliza. É nesse sentido, é o evangelismo como estilo de vida. Olha, às vezes a gente passa tanto tempo na fila de uma lotérica e pessoas até puxam conversa com a gente. E nessa conversa você pode lançar o evangelho. Então a gente não pode ficar esperando montar um grupo para evangelizar. O nosso viver precisa ser uma coisa espontânea, o evangelho. Eu não estou dizendo que a gente não deva montar ou que seja errado montar um grupo de evangelismo. Não estou dizendo isso. O que eu estou dizendo é que nós não podemos esperar esse tipo de coisa acontecer. Porque às vezes a igreja fica falando assim: não, quando tiver uma campanha evangelística, a gente vai evangelizar. E se não houver? E se nós nunca fizermos uma campanha para sair por aí evangelizando? Então nós nunca iremos evangelizar? O evangelho ou o evangelismo precisa ser um estilo de vida nosso. Agora eu vou dizer uma outra coisa que talvez esteja empatando ou emperrando. É o que Paulo está dizendo aqui no versículo 1. E o que é? O que é que ele está dizendo no versículo 1? Sim, por favor. Finalmente, irmãos, orai por nós. Por favor, lê de novo, John. Finalmente, irmãos, orai por nós. De novo, John. Finalmente, irmãos, orai por nós. Mais uma vez. Finalmente, irmãos, orai por nós. É isso que está faltando. E o que é que está faltando? Pelo quê? Para que Deus abra portas ao evangelismo. Nós oramos pouco com relação a esse tipo de coisa. Nós oramos muito pouco com relação a dizer: Senhor, abre para mim uma porta. Eu não sei onde, mas abre. Vocês lembram do filme? No Quarto de Guerra? Qual foi a oração da senhora? Para que Deus mandasse. É esse tipo de oração que está faltando para nós. Senhor, abre uma porta de evangelismo para mim. Manda alguém até mim, para que eu fale de Jesus para essa pessoa. Vocês lembram de domingo passado, né? O que eu coloquei aqui, os nossos deveres como igreja. Um desses deveres, irmãos, é pregar o evangelho. É nossa responsabilidade pregar o evangelho. Agora, continuando aqui, o versículo 1, senão a gente não vai sair dele. Diz assim: orai por nós para que a palavra do Senhor se propague e seja glorificada. O que significa a palavra de Deus ser glorificada? Significa que aqueles que ouvem deem a devida importância a ela. Em outras palavras, que ela seja propagada, mas que pessoas venham crer nessa palavra. Porque quando creem, há uma glorificação. O nome de Deus, a palavra de Deus é glorificada quando alguém crê. Então ele está orando não apenas para que haja o evangelismo,
para que a palavra se propague e que ela seja glorificada. Orai para que haja evangelismo e que haja conversões. E se nós não estamos orando pelo evangelismo e pelas conversões? Deixa eu fazer uma pergunta que é um pouco tosca, porque eu já sei a resposta. Mas quem aqui tem alguém da família que gostaria que se convertesse? Por favor, levanta a mão. Eu tenho alguém da minha família que eu queria que se convertesse. Eu espero de verdade que você esteja orando para que essas pessoas se convertam. De verdade. Eu estou dizendo isso porque às vezes a gente quer que alguém se converta e não ora. E as Escrituras nos ensinam que quem convence da justiça, do pecado e do juízo é o Espírito Santo. Então, se é o Espírito que converte, então eu tenho que orar para pedir que ele converta. E aí o que acontece é assim, ó. Nós somos muito assim. Ou a gente ora para que o Espírito Santo converta, ou a gente evangeliza. Quando a gente evangeliza, a gente não ora. Quando a gente ora, a gente não evangeliza. Às vezes acontece muito isso. Você diz, Senhor, converte meu pai, minha mãe, meus irmãos. Quantas vezes falamos para eles? Ou então eu falo para eles do Evangelho e não oro por eles. As duas coisas precisam acontecer. Orar e pregar. Orar e evangelizar. E Paulo está aqui nos ensinando, nos mostrando isso. Irmãos, orai por nós para que a palavra do Senhor se propague e seja glorificado, como também está acontecendo entre vós. Vocês lembram que, aliás, abram aí capítulo 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 13. Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 13. Olha o que Paulo está dizendo. Outra razão ainda temos nós para incessantemente dar graças a Deus, é que, tendo vós recebido a palavra que de nós ouvistes, que é de Deus, acolhestes não como palavra de homens, e sim como em verdade é a palavra de Deus, a qual com efeito está operando eficazmente em vós os que credes. É isso aí que Paulo falou, que significa a palavra ser glorificada. É que aqueles que ouvem recebem essa palavra como palavra de Deus e creem nela e são transformados por essa palavra. E é isso que Paulo está dizendo aqui. Olha, orai para que a palavra seja glorificada, como está acontecendo no meio de nós. Não foi isso que aconteceu no meio dos Tessalonicenses? Eles receberam como palavra de Deus. Então ele está pedindo para que aconteça a mesma coisa com os outros. Versículo 2. E para que, ele está ainda aqui no pedido de oração, e para que sejamos livres dos homens perversos e maus, porque a fé não é de todos. Esses homens perversos e maus, Paulo não está se referindo a, por exemplo, você sair na rua e ser assaltado. Paulo está se referindo aos opositores do Evangelho. Aqueles a quem você prega e se opõem a essa pregação. Mas não apenas se opõem, eles buscam fazer alguma coisa de mal contra nós, simplesmente pelo fato de estarmos pregando o Evangelho. É desse tipo de gente que Paulo está pedindo para que Deus os livre
Eu não sei se isso já aconteceu com você. Mas já aconteceu de você, de alguém no seu trabalho ou em algum lugar, tentar fazer alguma coisa de ruim com você só porque você é cristão? Eu não gosto desse cara, eu não gosto dessa menina, não gosto dessa mulher. Simplesmente da frente. E aí, sei lá, levantar um falso, divulgar uma fofoca a seu respeito, ou tentar fazer alguma maldade com você no trabalho para que você perca o emprego só porque você é cristão. Esses são os opositores do Evangelho. E isso pode acontecer conosco quando começamos a pregar o Evangelho. Existem os opositores. E é desse pessoal que Paulo está pedindo para que Deus o livre. E ele termina o versículo 2 dizendo assim: porque a fé não é de todos. Meus amados, Paulo está nos dando aqui uma lição importantíssima. E qual é essa lição? Nem todos irão se converter. Essa é uma realidade. Nem todos irão se converter. E essa lição que Paulo está nos ensinando é justamente para que a gente não se frustre. Você prega, ora e ainda assim alguém não se converte. A culpa não é sua. É porque realmente não vai se converter. E nós temos que entender que isso faz parte. Quando Paulo estava escrevendo a segunda carta de Corinto, no capítulo 3, ou melhor, no capítulo 2, ele fala que nós somos o bom perfume de Cristo. Naqueles que são salvos, cheiro de vida, mas naqueles que não são salvos, cheiros de morte. E é assim que é. Eu acredito que todos nós já devemos ter ouvido a seguinte frase. Aliás, o seguinte versículo: a palavra não volta. A palavra não volta. Você sabe o que isso significa? Alguém arrisca? Geralmente essa é a interpretação que nós temos disso. Que, olha, o que você pregou, alguma coisa ficou. E em algum momento isso vai desabrochar. Não é isso que a gente pensa? Sim ou não? Mas não é esse o sentido. O sentido é que aquela palavra ela vai fazer efeito, seja positivo ou negativo. Aquela palavra ela vai converter ou condenar. Quem está entendendo isso? Porque no final dos tempos ninguém vai poder dizer: eu não ouvi. Então essa palavra ela não volta vazia, porque ela vai ser, o objetivo dela vai se cumprir. Ou ela salva, ou ela condena. E nós precisamos entender isso. Olha o que Paulo está dizendo no versículo 2, no final. Porque a fé não é de todos. Essa é uma realidade. Nem todas as pessoas serão salvas, infelizmente. E não está no nosso poder isso. Não está. Agora, existe uma coisa que está em nosso poder. E o que é? O que é? Pregar o Evangelho. Isso está no nosso poder. E nós não podemos nos omitir disso. Nós temos que anunciar essa palavra. E deixar que ela faça o que ela tem que fazer.
Amém? Versículo 3. Todavia, o Senhor é fiel. Eu acho muito interessante que ele termina, ele faz aqui um jogo de palavras. No versículo 2 ele diz: a fé não é de todos, ou seja, nem todos os homens têm fé. Todavia o Senhor é fiel. Nem todo homem tem fé, mas Deus é fiel. E aí ele diz que Deus é fiel, e ele vos confirmará e guardará do maligno. Esse guardar do maligno, ele está dizendo, está se referindo que se nós formos tentados, Deus vai nos dar um escape. Ele é fiel e nos guardará do maligno. Não desmarque aí 2 Tessalonicenses, mas por favor vá para 1 Coríntios capítulo 10, versículo 13. E aí eu vou pedir um irmão para ler esse versículo. 1 Coríntios 10, 13. Sim. Não vos sobreveio nenhuma tentação, senão humana, mas que ela é Deus, o qual não deixará que sejais tentados acima do que podeis resistir. Antes com a tentação dará também um meio de saída, porque as pessoas suportam. Junto com a tentação, lhe dará o meio de saída, o escape ou o livramento, dependendo da sua tradução. Então é isso que Paulo está dizendo lá em Tessalonicenses. O Senhor é fiel e Ele vos confirmará e guardará do maligno. Isso é muito importante porque às vezes quando a pessoa comete um pecado, a primeira coisa que ela diz é: mas Senhor, foi mais forte do que eu. Eu não resisti. Mas as Escrituras estão dizendo que Deus nos guardará do maligno. Ele nos dá o escape. Ele nos mostra, olha, vai por aqui. Mas quem é que vai decidir se vai ou não? Somos nós. Nós podemos fazer isso. Deus vai nos dar a situação, vai nos mostrar como ser livre daquela situação, mas nós precisamos tomar uma atitude. Paulo, ou melhor, Tiago, ele diz: resistir ao diabo e ele fugirá de vós. É possível resistir o diabo? Não porque nós somos os bambambam. É possível resistir o diabo porque o Senhor nos livra e nos guarda do maligno. É por isso que é possível. É possível resistir ao diabo porque o Senhor nos dá o escape, o livramento. É o Senhor que faz isso por nós. Versículo 4. Nós também temos confiança em vós, no Senhor, de que não só estáis praticando as coisas que vos ordenamos, como também continuareis a fazê-las. Olha só, Paulo está dizendo que está confiante que aqueles irmãos estão praticando essas coisas e que eles vão continuar fazendo essas coisas, mas não porque eles são aquele pessoal mais forte do mundo. Por que Paulo está tão confiante que eles vão continuar e que eles vão praticar? Por que Paulo está tão confiante? Eu confio que vocês estão praticando e que vocês vão continuar a fazer. Por que Paulo está tão confiante? Porque Deus é fiel. E por que mais?
Porque a confiança de Paulo está em quem, irmãos? Olha só, nós também estamos confiantes em vós, em quem? No Senhor. Se aqueles irmãos estavam praticando o que Paulo havia ordenado ou ensinado, e se eles iriam continuar a fazer, eles só iam fazer por causa do Senhor. É Deus que opera em nós tanto o querer como o realizar. Se nós vamos praticar esses ensinamentos, nós só faremos isso porque é o Senhor que nos fortalece. É o Senhor que nos conduz. É o Senhor que nos direciona. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. A nossa força não vem de nós. A nossa força vem do Senhor. Então é por isso que Paulo estava tão confiante que aqueles irmãos estavam praticando e iriam continuar fazendo. Porque Paulo sabia que quem faz acontecer não é aqueles irmãos, não era aqueles irmãos, mas era Deus que iria fazer acontecer na vida daqueles irmãos. Amém? Amém. E de que Paulo está falando aqui quando ele diz: estáis praticando as coisas que vos ordeno? Paulo está falando de tudo aquilo que ele já havia falado na primeira carta e de todos esses ensinamentos que ele estava falando aqui na segunda carta. Então ele está dizendo: olha, tudo que eu vos ensinei quando estive aí e quando escrevi a primeira carta, eu tenho confiança no Senhor que vocês estão praticando. Meus irmãos, quarta após quarta-feira nós estamos aqui em culto de doutrina. Quando isso fará efeito em nós? Quando? De que maneira esses ensinamentos farão algum sentido ou alguma diferença em nossas vidas? Quando a gente começar a colocar em prática. Tiago diz: não sejamos somente ouvintes, mas praticantes da palavra de Deus. O que eu estou querendo dizer é que todo ensinamento que não é colocado em prática são ensinamentos jogados ao vento. Se nós não colocarmos em prática aquilo que a gente aprende aqui, nós não iremos, como é que eu posso dizer, amadurecer na fé. Nós não iremos progredir na fé, a não ser que pratiquemos esses ensinamentos. E o mais interessante é que ele diz assim: olha, eu estou confiante que você estáis praticando e também continuareis a fazê-lo. Não é praticar só uma vez e acabou, é praticar e continuar praticando. É algo constante. E ele vai terminar dizendo exatamente isso, versículo 5. Ora, o Senhor conduza o vosso coração ao amor de Deus e à constância de Cristo. É algo constante. Nós precisamos, irmãos, olha, escute aqui. Nós precisamos acabar com essa vida de altos e baixos e precisamos atingir uma constância na nossa fé. E como é que nós fazemos isso? Se nós praticarmos os ensinamentos. Não tem segredo, meu irmão. Não tem. Se eu quero ir ou manter uma constância em Cristo, eu preciso praticar os ensinamentos que Ele disse, que Ele já me falou, que estão registrados na Sua palavra. Sendo mais direto, se Deus diz que nós precisamos ser humildes, nós temos que ser e botar isso em prática. Como é
Agora, olhe para você. Eu estou dando apenas um exemplo aqui. Olhe para você e veja como você pode ser mais humilde na sua casa, na sua família, no seu trabalho. Quando ele diz amai, nós temos que amar. E aí você olha para você e vê como eu posso amar mais na minha casa, na minha família, no meu trabalho. Quando ele diz amem a Deus, creiam em Deus, você vai olhar para você e vai fazer a mesma coisa. Como eu posso mostrar para esse Deus o quanto eu amo? Na minha casa, na minha família, no meu trabalho, na minha vizinhança. É desse jeito que praticamos. É quando ele diz perdoai, nós olharmos para nós e vemos se nós precisamos ou temos alguém que nós precisamos perdoar. E perdoar mesmo. Perdoar. Isso é colocar em prática. Ah, sei lá, alguém me feriu e eu perdoo. E isso vai fazer com que nós venhamos a manter essa constância em Cristo Jesus. E parar de viver essa vida cristã de altos e baixos. Hoje eu estou bem, amanhã eu já estou mal. No outro dia eu estou bem, amanhã eu estou mal. Enquanto não aprendermos, ou começarmos a fazer, ou começarmos a colocar em prática a palavra de Deus, nós não seremos constantes em Cristo Jesus. É isso que Paulo está nos ensinando. É isso que Paulo está escrevendo àqueles irmãos e nos ensinando hoje. Eu quero apenas recapitular bem rápido aqui as lições. A primeira lição é que nós precisamos orar para que a palavra seja pregada e seja glorificada. Amém? Amém. Que façamos isso, que coloquemos isso em prática, que possamos orar para que Deus abra portas de evangelismo e para que Deus venha converter pela sua palavra e pelo seu Espírito as pessoas que ouvirem a sua palavra. A segunda lição que nós precisamos aprender e que nós aprendemos e ouvimos hoje é que haverá pessoas que não irão se converter. Infelizmente, haverão pessoas que não se converterão. A terceira lição aqui é que Deus sempre nos dará o livramento das tentações. Ele sempre nos mostrará uma saída nas ciladas do inimigo. Nós precisamos apenas estar atentos a esses livramentos. Por isso que Jesus diz: vigiai e orai. Vigie, perceba, preste atenção. Se você for tentado, Deus vai te mostrar um livramento. Então esteja atento a isso, esteja vigilante. A quarta lição: nós precisamos praticar os ensinamentos e continuar perseverando neles. Pratiquem e continuem a praticar todos os ensinamentos que são falados aqui, quarta, domingo, sexta ou qualquer outro dia que estamos reunidos aqui em nome de Jesus. E o último lugar, a última lição, que é o Senhor quem nos conduz. Quando ele fala no versículo 5, ora, o Senhor conduza o vosso coração. E eu estou dizendo isso para finalizar, que é o Senhor que nos conduz, porque talvez no nosso coração, na nossa mente, possa estar passando assim: mas é muito difícil praticar essas coisas. É muito difícil amar, é muito difícil perdoar, é muito difícil ser humilde, é muito difícil se arrepender. Mas é o Senhor que nos conduz. Ele diz:
Salmo 37, versículo 5. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Amém? Paulo, escrevendo aos Gálatas, diz: não mais eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. É o Senhor quem nos conduz. Amém? Amém, irmãos? Amém.